Existe algo invisível, mas absolutamente presente que determina o desejo de um homem por uma mulher. Não é a beleza, não é o corpo, também não é o carisma superficial de sorrisos bem encaixados. Carl Jung chamou isso de projeção da ânima, a imagem inconsciente da mulher ideal que habita a psique masculina. Quando um homem se apaixona, na verdade, está reconhecendo fora algo que já existe dentro dele. O desejo, portanto, é menos sobre o outro e mais sobre a ressonância simbólica que ele provoca. E é aí que entram as 5 atitudes que todo homem deseja, mesmo que nunca tenha colocado isso em palavras. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas algo simplesmente não fluía? Já ouviu que era incrível, mas ele sumiu? Ou que o problema não é você, sou eu? Essas frases são o eco de uma desconexão profunda entre o que é oferecido e o que a alma masculina verdadeiramente busca. Não adianta atender às expectativas sociais se você não toca a estrutura invisível da alma masculina. Jung nos ensinou que é na sombra, aquilo que negamos ou reprimimos, que reside o verdadeiro poder de transformação. E é também aí que essas atitudes começam a se formar. A promessa aqui não é um truque rápido de sedução. É mais profunda, revelar como despertar o desejo autêntico de um homem por meio de atitudes que ressoam diretamente com sua psique mais primitiva e simbólica. Cada uma dessas atitudes é como uma chave que destranca portas fechadas por defesas emocionais, traumas e medos. Não se trata de agradar, mas de tocar, de não ser mais uma, mas de se tornar inesquecível. Essas atitudes nascem da convergência entre o instinto e o símbolo. Elas falam diretamente ao inconsciente masculino, onde palavras não têm tanto poder, mas gestos, posturas e energia têm um impacto devastador. São 5, apenas 5. Mas quando integradas de forma genuína, tornam você não apenas desejável, tornam você arquetípica. A primeira delas já começa agora. Presença sem expectativa. A maioria dos homens não sabe, mas anseia profundamente por uma mulher que possa estar ao seu lado sem tentar controlá-lo, convencê-lo ou moldá-lo. A mulher que não exige, mas inspira, que não corre atrás, mas caminha ao lado. Isso é raro. Isso é ouro, porque toca diretamente na angústia masculina de perder a liberdade, um medo ancestral herdado desde os tempos das cavernas. Jung dizia que a verdadeira união só ocorre quando 2 indivíduos inteiros se encontram, não quando 2 fragmentos tentam se completar. E é por isso que a presença sem expectativa é tão poderosa. Ela comunica inteireza. Ela diz, sem palavras, eu sou por mim. E é por isso que posso ser com você. Nos próximos blocos vamos mergulhar nas outras 4 atitudes. Cada uma revelará um pedaço da alma masculina refletido no espelho da mulher consciente. Porque o desejo verdadeiro não nasce do que é visto, mas do que é sentido. Desejo não é sobre o que você oferece, é sobre o que você evoca. A segunda atitude que todo homem deseja numa mulher, ainda que não tenha consciência disso, é a capacidade de escutar o invisível. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de perceber o não dito, de captar o que vibra nas entrelinhas. É escutar o silêncio com a mesma atenção com que se escuta uma declaração. Jung chamou isso de sensibilidade arquetípica, a habilidade de perceber padrões, símbolos e mensagens que vêm do inconsciente, mesmo quando o consciente racional tenta disfarçar ou esconder. Por que isso é tão crucial para o homem? Porque a maioria dos homens foi educada para reprimir suas emoções. Desde cedo aprendem que chorar é fraqueza, que sentir é perigo, que vulnerabilidade é a derrota. Com isso, constroem armaduras psíquicas para sobreviver. Mas essas armaduras os isolam, e no fundo o que eles mais desejam, mesmo que não saibam, é alguém que veja através dessa blindagem sem forçá-la a cair. Uma mulher que perceba a alma por trás do silêncio, que não interprete o afastamento como desinteresse, mas como medo mal resolvido. Isso é raro, isso é precioso.
A mulher que escuta o invisível não reage com cobrança, mas com compreensão. Ela não acusa, ela acolhe. E é nesse acolhimento silencioso que a alma masculina começa a se abrir, a confiar, a desejar permanecer. Porque no fundo, todo homem está em busca de um lugar onde possa ser inteiro, sem julgamento, onde possa mostrar sua sombra sem ser rejeitado. Essa atitude não é passiva. Ela exige força interna. Exige o tipo de maturidade emocional que não se abala diante da confusão alheia. Porque escutar o invisível é como andar por um labirinto escuro. Você precisa confiar nos seus próprios sentidos para guiar o outro à saída. E para isso, é preciso que você mesma tenha enfrentado seus próprios monstros, que tenha olhado para sua própria sombra e aprendido a amá-la. Há uma chave que sintetiza esse segundo bloco. Escute, decifre, contenha. 3 verbos, 3 gestos. Escute além do som. Decifre além das palavras. Contenha sem absorver. Essa tríade revela uma força feminina que não se impõe, mas que magnetiza. Ela toca a função transcendente da psique masculina, a ponte entre razão e emoção, entre persona e essência. Se você consegue escutar o invisível, você se torna espelho. E o espelho é o maior instrumento de transformação da alma, porque obriga o outro a se ver. É nesse reflexo que o homem começa a se reconhecer, não como guerreiro, provedor ou amante, mas como humano. Essa escuta não precisa de grandes técnicas. Comece observando os silêncios. Quando ele evita um assunto, quando ele muda de tema, quando seu olhar se apaga. Esses são os sinais. Use perguntas suaves, evite diagnósticos. Esteja ali, e apenas isso já será um bálsamo. Porque no fundo, todos nós queremos ser vistos onde ninguém mais tem coragem de olhar. Agora que a escuta está plantada, o próximo passo é sobre a atitude que desperta o instinto masculino mais primitivo, mas de um jeito completamente inesperado. A terceira atitude que acende o desejo profundo em um homem é a segurança interna visível. Não confunda com autossuficiência fria ou independência forçada. Estamos falando de uma mulher que conhece seu valor de forma tão sólida que sua presença transmite um raro tipo de tranquilidade. Ela não disputa, não prova, não implora. Ela apenas é. E isso, paradoxalmente, desarma as defesas masculinas mais inconscientes. Jung apontava que a verdadeira transformação acontece quando o indivíduo integra o feminino e o masculino internos. Um homem só consegue se entregar de verdade quando sente que está diante de uma mulher que não precisa que ele preencha seu vazio, mas que escolhe estar ali, por transbordo. Essa mulher se torna espelho e guia, sem invadir, porque ela está centrada. Essa segurança interna se manifesta em pequenos gestos, o jeito como ela lida com o silêncio, como reage ao caos, como mantém a própria direção mesmo diante da paixão. É uma bússola invisível que diz, eu me tenho. E quando um homem encontra essa bússola, algo dentro dele relaxa. Ele sente que pode baixar a guarda, que pode ser vulnerável, que pode amar sem medo de ser engolido ou controlado. Se você sente que ainda está buscando essa estabilidade por fora, talvez seja a hora de olhar para dentro. E um bom começo é identificar que tipo de energia você está transmitindo hoje. Por isso, no meio deste caminho, uma sugestão direta. Faça o quiz gratuito que está na descrição.
Ele vai te mostrar qual das 5 energias femininas mais vibra em você agora e como isso impacta o tipo de homem que você atrai. É simples, rápido e pode abrir clarezas profundas. E já que estamos falando de expressão, curta este vídeo e comente: "Eu recebo amor". Isso não é apenas interação, é um sinal simbólico. Para o inconsciente, palavras são decretos, e para o universo, são códigos. Se você deseja amor, declare isso. O universo precisa saber que você aceita, e ele só entende quando você expressa. Voltando à terceira atitude, a mulher com segurança interna visível não é inalcançável, ela é íntegra. Ela não joga para seduzir, mas encanta pelo que emana. Sua energia é centrada, não tensa. Sua postura é firme, mas suave. Isso toca no arquétipo da rainha, não a autoritária, mas a soberana emocional. Aquela que lidera sem gritar, que atrai sem perseguir. Para cultivar essa segurança, um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesma: em quais momentos eu me abandono por medo de perder o outro? Identifique, escreva, sinta. A segurança começa quando você para de se abandonar, quando sua presença é suficiente para você mesma, porque é só a partir daí que ela será magnética para os outros. A quarta atitude que todo homem deseja, ainda que de forma inconsciente, é a vulnerabilidade com limite. Uma mulher que se permite sentir, mostrar emoção, se abrir, mas que, ao mesmo tempo, conhece onde termina o seu território emocional e onde começa o do outro. Essa combinação é tão rara quanto poderosa, porque toca 2 núcleos profundos da alma masculina: o desejo de proteger e o medo de ser sobrecarregado. Jung dizia que a integração da sombra é um processo delicado. Não se trata de expor tudo, mas de saber o que pode ser compartilhado com consciência. O mesmo vale para a vulnerabilidade. Quando uma mulher se entrega emocionalmente sem perder o chão, ela oferece algo quase extinto: verdade com estrutura, dor com contorno, emoção sem descontrole. E isso cria um espaço onde o homem pode finalmente abandonar o papel de herói e tornar-se parceiro. O homem não teme a emoção da mulher, ele teme o descontrole que o arrasta. Ele não foge das lágrimas, ele foge da culpa que não sabe como carregar. A mulher que compreende isso se torna ponte e não fardo. Ela se mostra inteira até quando está em pedaços, porque reconhece que sua dor é legítima, mas não é arma, é expressão, não chantagem. Essa vulnerabilidade com limite é o que diferencia a entrega autêntica da carência disfarçada. É o que transforma a relação em crescimento mútuo e não em resgate eterno. Quando o homem percebe que pode acolher sem ser sugado, algo dentro dele se abre. Ele relaxa, ele conecta, ele deseja. Essa atitude é uma dança fina entre exposição e contenção, e ela se manifesta em frases simples como: "Eu estou triste, mas estou lidando com isso. Preciso de apoio, mas não de salvação. Quero você ao meu lado, não na minha frente." É nesse tipo de clareza emocional que o desejo verdadeiro floresce, porque nasce do respeito, e o respeito é o solo fértil da intimidade. Metaforicamente, pense na vulnerabilidade com limite como um rio. Ele corre, flui, se move, mas tem margens. Sem margens, vira alagamento. Com margens, vira paisagem. O homem quer sentir a correnteza, mas precisa confiar que há estrutura. Ele quer mergulhar, mas não quer se afogar. Para cultivar essa atitude, comece por perceber como você lida com suas próprias emoções. Você as censura ou as derrama sem filtrar? Aprender a reconhecer e nomear o que se sente já é metade do caminho. A outra metade é saber quando, como e com quem abrir essa parte de si, porque vulnerabilidade não é exposição irrestrita,
É entrega seletiva com sabedoria. E ao contrário do que muitos pensam, isso não afasta os homens. Isso os atrai, porque mostra que você é humana. E é na humanidade, não na perfeição, que nasce o laço que perdura. A quinta atitude que todo homem deseja, ainda que jamais diga isso em voz alta, é a capacidade de inspirar sem exigir. Essa é a mulher que não tenta mudar o homem, mas que pela forma como vive, pensa e sente, naturalmente o convida a crescer. Ela não pressiona, ela não cobra. Ela apenas existe de um modo tão alinhado com sua própria verdade que o outro, ao seu lado, se vê compelido a evoluir. Jung ensinava que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, só é possível através de encontros significativos com o outro e, sobretudo, com aquilo que o outro nos espelha. A mulher que inspira sem exigir ativa esse processo. Ela se torna espelho e desafio, mas sem violência. Ela é como uma chama, não queima, mas aquece. E nesse calor, o homem se reencontra com o seu potencial. Essa atitude vai muito além de elogios ou palavras de incentivo. Ela se revela na coerência, na forma como essa mulher cuida de si, de seus sonhos, de seus limites. Ela não tenta provar seu valor, ela o vive. Ela não prega autoconhecimento, ela o pratica. E isso desperta no homem um tipo especial de desejo, o de ser melhor, não para ser aceito, mas para estar à altura. Inspirar sem exigir é, na verdade, o mais alto nível de amor, porque exige que a mulher se torne tão conectada com sua essência que sua simples presença se torne pedagógica. O homem aprende sem ser ensinado, cresce sem ser pressionado, se transforma sem ser cobrado. E quando isso acontece, o vínculo que se forma transcende qualquer padrão comum de relacionamento. Essa mulher se torna não apenas companhia, se torna direção, porque o homem vê nela não só o que ele deseja, mas o que ele pode ser. E isso é irresistível, porque toca o ponto mais sensível da alma masculina, a necessidade de ter propósito. Quando ele percebe que amar essa mulher exige dele o melhor e que ele quer dar esse melhor, nasce o tipo de amor que dura. Para refletir, você está tentando convencer ou está inspirando? Está cobrando presença ou está sendo presença? Está forçando a mudança ou sendo o exemplo silencioso de transformação? E se esse conteúdo tocou algo em você, deixe nos comentários. Eu recebo o amor. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento, uma abertura, um reconhecimento de que você está pronta para o amor que não controla, mas transforma. O universo lê intenções, mas responde a gestos. E esse é um deles. Agora que passamos pelas 5 atitudes, o próximo passo é entender como elas se entrelaçam, se reforçam e criam, juntas, uma nova identidade feminina, uma que magnetiza o amor com consciência e não com esforço. As 5 atitudes que exploramos até agora não são peças soltas, elas formam um sistema. Juntas, desenham uma presença feminina que toca não só o desejo masculino, mas o inconsciente coletivo que Jung tanto estudou. Elas falam com o homem por dentro, com a parte dele que ainda busca sentido, pertencimento e profundidade. E é por isso que funcionam, porque não atuam no plano da aparência, mas no plano do símbolo. Quando falamos de presença sem expectativa, escuta do invisível, segurança interna visível, vulnerabilidade com limite e inspiração sem exigência, estamos falando, na verdade, de uma arquitetura invisível que sustenta uma mulher inteira.
Ela pode até não ser a mais bonita da sala, mas algo nela atrai, algo que não se explica, apenas se sente. Isso é magnetismo arquetípico. É quando a alma feminina ativa sem esforço a psique masculina mais profunda. Jung dizia que os arquétipos são como rios subterrâneos que correm por baixo da civilização. Eles moldam nossos comportamentos sem que a gente perceba. A mulher que encarna essas atitudes está, consciente ou não, ativando arquétipos como o da grande mãe, da amante, da sábia e da rainha. E o homem responde. Ele não sabe por quê, mas sente que está diante de algo raro. E ele fica. Essas 5 atitudes podem ser resumidas numa chave curta e memorável. Inteireza gera atração. É simples, mas profundo. A mulher que não precisa, que não exige, que não dramatiza, que não convence, mas que se torna naturalmente irresistível. Porque ela representa aquilo que todos buscamos: estabilidade emocional, profundidade psíquica e conexão verdadeira. Essa chave funciona porque ela toca um ponto oculto do homem, o desejo de voltar para casa. Não a casa física, mas a casa simbólica. A mulher inteira se torna esse lar, um lugar onde ele pode descansar do personagem que o mundo exige, onde ele pode ser homem, mas também menino, vulnerável, em transição. E é nesse espaço que o amor se torna cura e não contrato. Vamos a uma metáfora. Pense nessas atitudes como pilares de um templo. Cada uma sustenta uma parte da estrutura. Sozinha pode até funcionar, mas juntas criam um espaço sagrado, um espaço que não grita, mas chama, que não prende, mas acolhe. O homem que entra nesse templo não sai ileso, ele se transforma, porque algo dentro dele reconhece o sagrado que existe ali. E é por isso que não estamos falando de técnicas de sedução, estamos falando de um novo modo de estar no mundo, um jeito de habitar o próprio corpo, a própria mente e o próprio coração, com tamanha inteireza que o outro sente vontade de permanecer, não por carência, mas por encantamento. No próximo bloco, vamos aprofundar como essas atitudes atuam na dinâmica da projeção, um dos conceitos mais potentes de Jung, e como, ao invés de cair nas ilusões do amor, você pode usar essas projeções a seu favor para criar vínculos mais conscientes e duradouros. Quando Jung falou sobre projeção, ele nos deu uma das chaves mais poderosas para entender por que tantos relacionamentos começam intensos e terminam em frustração. Ele dizia: a projeção muda o mundo em um molde da própria imagem inconsciente. Ou seja, o que vemos no outro, especialmente no início de uma paixão, é menos sobre quem ele é e mais sobre quem acreditamos que ele seja. No caso dos homens, essa projeção costuma recair sobre a ânima, o arquétipo feminino interno que habita seu inconsciente. A mulher que se aproxima desse ideal, mesmo sem saber, é percebida como especial, única, aquela que ele esperava. Mas não é ela quem está sendo amada. É a imagem que o homem projetou nela. Agora vem o ponto essencial. A mulher que vive as 5 atitudes que exploramos não se perde nessa projeção. Ela não se adapta ao ideal do outro. Ela não tenta corresponder ao que o homem espera. Pelo contrário, ela existe de forma tão centrada que provoca nele um movimento de desprojeção, ou seja, o faz ver além da ilusão. E nesse exato momento, ele pode escolher amar de verdade ou fugir da profundidade. Muitas mulheres confundem a quebra da projeção com o fim do interesse. Mas, na verdade, é o início da chance real de conexão. Quando o encanto da fantasia cai, resta o encontro com o real. E só quem tem estrutura interna se mantém ali. A mulher que entende isso não entra em desespero quando o homem esfria ou se distancia. Ela sabe que ele está enfrentando a si mesmo, não a ela. E por isso ela permanece firme. Não implora, não corre atrás, não se encolhe. Porque compreende que esse processo é necessário. Ela se torna espelho de verdade e não de ilusão. E é nesse espelho que o homem pode, enfim, ver quem ele é. E mais importante, ver quem ela é, fora das projeções. Esse tipo de vínculo é raro.
mas profundamente transformador. Ele exige maturidade, tempo e coragem, mas gera frutos que nenhuma paixão rápida produz: respeito, admiração e entrega consciente. Portanto, o desafio não é evitar a projeção. Ela é inevitável. O desafio é não se perder dentro dela. É reconhecer quando você está sendo idealizada e manter-se firme na sua verdade mesmo assim. É não se moldar para caber no desejo do outro, mas permitir que o outro veja quem você realmente é. E aqui entra uma nova dimensão das atitudes. Elas não servem apenas para atrair. Servem para sustentar uma relação que vai além do jogo inconsciente. Elas funcionam como filtros naturais. Afastam os que buscam ilusão e aproximam os que estão prontos para a verdade. Toda transformação real começa com consciência. E consciência começa com diagnóstico. Antes de viver essas 5 atitudes com autenticidade, é preciso entender onde você está agora, emocionalmente, energeticamente e inconscientemente. Porque uma mulher pode repetir as palavras certas, vestir a roupa certa, sorrir no momento certo, e mesmo assim nada acontece. A energia não mente. O que vibra dentro determina o que se manifesta fora. Carl Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Aplicado à vida amorosa, isso significa o seguinte: se você atrai sempre o mesmo tipo de homem, vive o mesmo tipo de frustração ou sente que há um padrão repetitivo que não consegue romper, é porque algo dentro de você está operando no automático. Para trazer isso à luz, o primeiro passo é simples. Faça o quiz gratuito que está na descrição. Ele é um diagnóstico direto da sua vida amorosa. Rápido, profundo e revelador. Ao final, você descobrirá qual das 5 energias está mais ativa em você hoje e o que isso revela sobre o tipo de homem que você tende a atrair. É uma forma prática de enxergar o que está oculto e começar a mudar. Essas 5 atitudes não são máscaras, são expressões naturais de uma mulher que se conhece, se aceita e se alinha com o próprio desejo. Mas para chegar nesse lugar de força, é preciso saber de onde se parte. O quiz é o espelho inicial, o reflexo honesto, o mapa antes da jornada. E ao fazer esse diagnóstico, algo começa a se movimentar, porque o simples ato de olhar para si com profundidade já ativa um novo campo de energia. É como abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. Você começa a perceber padrões, entender suas escolhas, aceitar suas dores sem se prender a elas. O que vem depois é a expansão, porque não existe mudança verdadeira sem verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre libertadora. Quando uma mulher encarna essas 5 atitudes de forma genuína, algo muda não só na forma como os homens a veem, mas principalmente na forma como ela se vê. E é aí que está o verdadeiro poder. Porque o desejo masculino é apenas uma consequência natural de uma mulher que está em paz com sua própria energia. Ela não vive para ser escolhida. Ela vive para ser inteira. E essa inteireza, por si só, é magnética. Os benefícios concretos vão muito além do campo amoroso. Uma mulher que vive a presença sem expectativa aprende a confiar no fluxo da vida. Ela não força, ela percebe. Com isso, reduz a ansiedade, dorme melhor, toma decisões com mais clareza. O corpo responde com mais leveza. As relações se tornam menos pesadas porque ela deixa de se colocar como alguém que precisa lutar para ser vista e passa a se posicionar como alguém que emana visibilidade. A escuta do invisível a torna mais intuitiva, mais sensível aos próprios ciclos
mas atenta às sutilezas emocionais das pessoas ao redor. Essa escuta cria conexões mais profundas, amizades mais verdadeiras, relações mais estáveis e também permite a ela se proteger melhor, porque percebe os sinais antes que se tornem problemas. A segurança interna visível a fortalece nas escolhas. Ela diz não com mais facilidade. Não se culpe por priorizar a si mesma. Não entra em relações por medo da solidão. E quando entra, entra inteira. Essa postura a afasta de homens emocionalmente imaturos e atrai aqueles que reconhecem valor real, não apenas aparência. A vulnerabilidade com limite a humaniza. Ela aprende a se mostrar sem se perder. E isso gera respeito, gera reciprocidade. Ela não carrega o outro, mas caminha ao lado. E ao mostrar suas dores com maturidade, ela também valida o outro a fazer o mesmo. Relações assim não se baseiam em jogos, mas em verdade compartilhada. E a inspiração sem exigência é talvez o traço mais sutil, mas o mais transformador. Ela passa a viver com tanta coerência interna que sua vida se torna um convite à evolução. Ela não convence ninguém de nada, mas quem se aproxima dela se sente desafiado a crescer, porque sua presença é como um lembrete silencioso. É possível ser forte e leve ao mesmo tempo. Essa mulher se torna referência, mesmo que nunca tenha buscado esse título. Ela é lembrada, respeitada, admirada. E não apenas por homens, mas por outras mulheres também. Porque sua energia transcende a competição. Ela não disputa, ela inspira. E é esse tipo de presença que deixa marcas, não por intensidade dramática, mas por profundidade silenciosa. E quando ela ama, ama de verdade, mas não de forma desesperada. Ela não se anula, ela não se dilui. Ela ama como um rio que segue seu curso, firme, presente, contínuo. E quem ama ao lado dela aprende, cresce e permanece, não por obrigação, mas por escolha. Chegamos ao ponto de integração. As 5 atitudes não são técnicas. São expressões de uma mulher que despertou, que decidiu sair do piloto automático das relações e entrar num novo nível de presença afetiva. Ela não busca o amor para se preencher. Ela o vive como extensão da própria abundância. E é por isso que o amor a encontra, porque ela se tornou amor em forma de presença. Carl Jung nos lembra que o verdadeiro processo de individuação é o encontro com o próprio centro. Tudo o que foi dito até aqui, da presença sem expectativa, a inspiração sem exigência, é, no fundo, um caminho de volta a esse centro. A mulher que vive esse processo deixa de repetir histórias herdadas. Ela cria uma nova narrativa, não baseada em trauma, mas em consciência. Não movida pelo medo, mas pela escolha. Ela entende que relacionamentos não são refúgios da solidão. São espaços de expansão. Que o homem certo não chega para completá-la, mas para compartilhar. E que o desejo verdadeiro não é ativado por aparência, e sim por energia. E essa energia nasce da forma como ela habita a si mesma. Para começar essa virada, o passo mais simples e mais profundo é o autodiagnóstico. Faça agora o quiz gratuito na descrição. Ele vai mostrar qual das 5 energias está guiando sua vida amorosa hoje e o que fazer com isso. É direto, intuitivo e transformador. Se você quer parar de repetir padrões, comece por entender o que você emana. E se algo dentro de você vibrou com esse conteúdo, curta este vídeo e comente: eu recebo o amor.
Essa simples frase é uma afirmação, um código, uma abertura. O universo só responde a quem se posiciona. Quando você escreve isso, você declara: estou pronta. E a prontidão é o primeiro passo da manifestação. Essas atitudes não são um destino, são um caminho, um estilo de vida emocional. E quando você entra nele, não há mais volta. Porque o que antes era esforço, agora vira magnetismo. O que antes era busca, agora vira atração. E o que antes era medo, agora vira confiança. A mulher que vive esse novo nível de consciência amorosa se torna inesquecível, porque ela não marca pela ausência, ela transforma pela presença.